Oi, pessoal, tudo bem? Ok, vamos lá. O material que temos hoje é um trecho bem longo e denso de My Haven Bewitched and Bewildered. É o livro 16 de uma série de fantasia. E o que eu acho que mais chama atenção aqui, sabe, é esse choque de mundos. A gente tem uma hacker super grávida de jeans e camiseta que chega e, tipo, vira de cabeça para baixo uma sociedade mágica milenar. É um contraste fantástico, porque de um lado você tem bruxos com milhares de anos, tradições, poder elemental, e do outro, essa mulher que resolve uma crise política interurbana com um notebook, um telefone, enquanto reclama que precisa comer um doce. É o caos da modernidade invadindo um sistema que é super rígido, né? Exato. Então, a nossa análise hoje vai focar justamente nisso. Como a lógica, a tecnologia e, vamos combinar, o sarcasmo de uma forasteira, a Merrin, expõe as rachaduras num poder que parecia absoluto. Vamos mergulhar na confusão que está acontecendo na cidade de Stormkeep e vamos acompanhar uma missão de resgate que vira uma revolução política e uma busca por uma alma gêmea que acaba sendo o estopim de tudo. Então, a personagem central, a Merrin. Ela é apresentada quase como uma força da natureza. Ela é o cérebro da operação, mas está fisicamente vulnerável, super grávida. E por isso ela é cercada por uma muralha de protetores. Exato. Tem o companheiro dela, o Aiden, que é o comandante dos guerreiros, o escudeiro Ryu, e uma unidade inteira que trata ela como se fosse uma rainha. Mas o poder dela não é físico, né? É totalmente informacional. Isso. E isso fica muito claro logo no momento em que a trama começa. Eles recebem um pedido de ajuda de um personagem, o Law, a mãe deles, a Brielle, que é uma matriarca super poderosa, desapareceu em Stormkeep. E a reação não é tipo planejar um ataque ou um ritual de busca. Não. A primeira reação da Merlin é pegar o telefone. Essa cena é fundamental. Enquanto os guerreiros estão lá preparando as armas, ela tá no telefone. E ela tá fazendo uma reestruturação logística gigantesca, em tempo real, promovendo guerreiros, realocando líderes, nomeando um novo ancião para Eridano, tudo como se estivesse pedindo uma pizza. É uma demonstração de poder administrativo que, sinceramente, parece mais eficaz que qualquer feitiço. E a reação do Aiden, o comandante, para mim é a chave para entender a dinâmica. Ele tá ao telefone, claramente frustrado, e ele diz algo como: podemos muito bem fazer o que ela diz, todos sabemos que ela é quem manda quando a merda bate no ventilador. Sim. E isso não é só um alívio cômico, isso mostra uma falha. Uma falha fundamental na estrutura de poder deles. A hierarquia tradicional, que é baseada em força, em idade, ela paralisa. E a abordagem da Merrin, que é baseada em pura eficiência e em lógica, resolve. Ela só ignora a burocracia e vai direto ao ponto. Então, a missão oficial deles é uma inspeção de guerreiros, que é só um pretexto. Mas o objetivo real é duplo: encontrar a Brielle e investigar o Conselho dos Bruxos que governam a cidade. Eles já chegam lá sabendo que o sistema está podre. Exatamente. O desaparecimento da Braille é o sintoma. A doença é o conselho. E é aqui que a genialidade da Merrin brilha de novo, porque, enquanto ela está planejando uma operação de espionagem e resgate contra um regime corrupto, ela decide, quase como um projeto paralelo, resolver um problema de 3.500 anos. O coração solitário de Kaidan Ironwood, um bruxo poderosíssimo líder de unidade, que passou milênios sonhando com a companheira predestinada dele. E enquanto ele sonha, a Merrin age. E a forma como ela age diz tudo sobre esse choque de culturas que a gente está falando. Para encontrar uma alma gêmea, mística, ligada pelo destino, a Merrin não sugere um feitiço de localização, um ritual antigo. Não, ela usa uma tática de marketing do século XXI. Ela cria um restaurante pop-up super exclusivo. Ela cria hype. Brilhante, né? Ela compra um lugar, convoca chefes renomados, monta uma equipe em horas e cria um convite tão exclusivo que a pessoa certa, a companheira dele, ia se sentir compelida a ir. Ela está, no fundo, usando um algoritmo social para resolver um problema mágico. E funciona. Do outro lado da cidade, a gente tem a Genevieve Taylor, uma vlogger de culinária, uma humana comum. Ela está viajando com o melhor amigo, o Arlo. E ela recebe esse convite misterioso. E como uma boa food, a curiosidade dela é aguçada.
Ela vai sem ter a menor ideia de que está caminhando para o centro de uma conspiração sobrenatural. A cena do encontro é perfeitamente construída. A família do Caden, que são guerreiros e bruxos poderosos, tá toda lá fingindo ser garçom, funcionário, o que já cria uma tensão cômica. Sim, imagina a cena. E aí vem um momento em que os olhos do Caden e da Genevieve se cruzam. O texto descreve que ela é sugada para as profundezas prateadas e cinzentas dos olhos dele. A conexão é instantânea. Mas o que torna a cena real mesmo é a reação do Arlo, o amigo humano. Ele não sente a magia, mas ele sente a atmosfera. Ele olha para a tensão entre os dois, olha para os garçons que são absurdamente bonitos e pergunta: vocês só empregam homens bonitos? Ele ancorra a cena no mundo real, sabe? Ele percebe a estranheza sem entender a causa. E essa estranheza escala muito rápido. Depois do jantar, eles são convidados para a casa da unidade para a sobremesa. E é lá que o véu não é levantado, ele é arrancado. A Jennifer descobre sobre bruxos, metamorfos, magia, tudo de uma vez só. E a forma como a verdade é revelada é tão Merin, sem rodeios, sem cerimônia. A explicação dela sobre o conceito de acasalamento é a definição de pragmatismo. Ela basicamente diz: você ganha um companheiro dedicado para o resto da vida e, um sexo incrível. Fim da explicação. É isso. Ela trata um pilar da sociedade sobrenatural como se fosse um pacote de benefícios de uma empresa. É um choque cultural absurdo. Mas o que eu acho fascinante é como a Genevieve e o Arlo reagem de formas completamente diferentes. A Genevieve, que é a protagonista do romance, fica chocada, claro, mas a natureza pragmática dela assume o controle. Ela não surta, não foge, ela ouve e decide que precisa de mais informações. Ela quer entender as regras desse novo mundo. Já o Arlo representa o público de fantasia. Ele não fica chocado, ele fica empolgado. A primeira reação dele não é medo, é oportunidade. A possibilidade de encontrar o próprio Deus musculoso dele o anima mais do que o assusta. Pois é. A reação dele valida esse novo mundo como algo desejável, não aterrorizante. E essa revelação para Genevieve é, na verdade, um microcosmo do que está acontecendo em Stormkeep. O poder do Conselho dos Bruxos se baseia em segredos, em controle de informação. A chegada de forasteiros que não conhecem, ou pior, não se importam com as regras deles, é a maior ameaça possível. Sem dúvida. O Conselho é o principal antagonista e o material deixa claro que a corrupção deles não é só ganância, é sistêmica. Eles controlam a sociedade através de um sistema de testes que define o futuro de cada jovem bruxo. Não é meritocracia, é um sistema de castas disfarçado, projetado para manter o poder nas mãos de quem já o tem. E eles são cruéis. O exemplo do Templo do Fogo é devastador. Eles não só roubaram fundos e artefatos, mas para encobrir tudo, eles culparam os pais de uma jovem bruxa, a Zoe. Destruíram a reputação da família e deixaram a garota desamparada. Isso mostra que eles não têm escrúpulos. E quando a Merin visita o Conselho, a habilidade dela de ler pessoas entra em jogo. Ela percebe que eles usam máscaras, que as palavras polidas são só uma fachada para intenções sombrias. Ela ainda não tem as provas, mas ela já suspeita que a corrupção está ligada a um demônio e a umas torres que estão drenando a magia da cidade. Ela sabe que está lidando com manipuladores de alto nível. E é o ato mais inocente e humano que faz tudo explodir. A Genevieve, sendo a pessoa boa que ela é, decide levar as sobras da comida para um orfanato, que ela tinha visitado. Um gesto de pura gentileza. E esse gesto se torna o crime dela. Ao sair, ela é sequestrada pelos executores do Conselho. A acusação: ser uma humana não autorizada na cidade. E a punição planejada: apagar completamente a memória dela. Destruir quem ela é para proteger o segredo deles. A partir daqui, a ação é vertiginosa. O Caden sente a angústia dela através do laço que acabou de se formar. Não tem debate, não tem plano, é só uma reação primal. Furiosa. O resgate é uma das cenas mais poderosas do trecho. E o que é brilhante aqui não é só a demonstração de força, é a precisão. Eles não explodem o prédio dos executores, o que seria uma violência indiscriminada, né? Certo. O texto diz que eles o desmantelam tijolo por tijolo usando magia do ar. É uma declaração de poder controlado. Eles não são bárbaros destruindo coisas.
Eles são cirurgiões removendo um tumor. É uma jogada de mestre em termos de imagem. Eles revelam a cela da Genevieve, intacta, no centro da destruição. A mensagem é muito clara. Nós só queríamos o que era nosso. Vocês são os monstros que prendem inocentes em porões. E claro, o Conselho não pode deixar isso passar. Eles chegam não para investigar o sequestro da Genevieve, mas para prender o Kaiden por assassinato. É a jogada desesperada de um regime que está perdendo o controle da narrativa. E isso leva ao confronto final. Que não é uma batalha, é um xeque-mate político. De um lado, o Conselho e seus executores. Do outro, o Kaiden e as famílias fundadoras, os Ironwoods e Ashleys. Mas o trunfo é que o Aiden, o comandante, não veio sozinho. Ele trouxe o apoio oficial dos conselhos de anciãos de todas as 4 cidades pilares. Ele trouxe a lei com ele. Um executor da lei, como o peso de todo mundo sobrenatural por trás dele. Ele vira a mesa e expõe o conselho como um órgão local corrupto que desafiou uma autoridade maior. A autoridade deles em Stormkeep evapora naquele momento. Isso abre a comporta. Vendo o conselho enfraquecido e publicamente humilhado, as outras famílias nobres, que tiveram suas casas ancestrais confiscadas por eles, começam a exigir suas propriedades de volta uma a uma. É uma rebelião aberta. E tudo começou com um convite para jantar. Uma vlogger de comida se torna, sem querer, a peça central de uma revolução política. Então, quando a gente junta todas as peças, o que vimos aqui não é só uma história de resgate e romance. É uma análise fascinante de como sistemas de poder, mesmo os mágicos e antigos, são incrivelmente frágeis quando confrontados com a verdade e com novas formas de pensar. Pois é, o conflito não é só sobre o bem contra o mal. É sobre tradição contra a modernização, controle de informação contra a transparência, um poder centralizado e burocrático contra laços de comunidade e de família. O Conselho governa por regras e medo, os heróis operam com base na lealdade e no amor. E, como sempre, a observação mais afiada no final vem da Merrin. Enquanto todo mundo está planejando a logística da tomada de poder, ela já está pensando no próximo campo de batalha. E a visão dela é a chave para tudo que vem a seguir. Ela aponta que o Conselho não foi derrotado pela magia, mas pela exposição pública. Eles perderam a legitimidade. Portanto, a verdadeira batalha não vai ser com feitiços, mas com propaganda. Ah, sim. O Conselho vai se pintar como o defensor do povo comum, os verdadeiros democratas, e vai retratar as famílias antigas como uma elite aristocrática e egoísta. Eles vão tentar vencer uma guerra de narrativas. Isso nos leva à reflexão final que este material propõe, uma questão que, na verdade, transcende o mundo da fantasia. Exato. A questão que fica no ar é: como se luta uma guerra de informação num mundo de magia antiga? Conquistar a opinião pública, os corações e mentes do povo de Stormkeep, pode ser muito mais difícil do que desmantelar um prédio com o vento. E essa é a verdadeira luta que está por vir. Em qualquer disputa pelo poder, seja lá ou aqui, o que é mais forte no final? A força das armas, a autoridade da tradição ou a capacidade de contar a história mais convincente?